não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. Ele não pode esquecer isso. Ciência é um ponto de vista. É uma linha de observações, uma só linha. Você pode articular todas e você não esgota nem o mais banal dos acontecimentos. O sujeito soltou um pum ali na esquina. Isto pode ser estudado por 20, 30, 40 ciências diferentes. Todas elas. Isso pode ser do ponto de vista químico, físico, antropológico, sociológico, moral, jurídico, etc, etc, etc. Tá certo? Então, cada uma das ciências é apenas um ponto de vista. Agora, o característico da experiência humana concreta é que todos os seus componentes essenciais e acidentais estão presentes ao mesmo tempo e não falha nenhum, porque se faltar um, a coisa não acontece. Quer dizer, é por isso que se chama concreto. Concreto é aquilo que cresce junto, que sucede junto. A nossa mente pode separar abstrativamente. Por quê? Por facilidade. Porque nós temos a consciência, vamos dizer, da experiência humana concreta, ou seja, a consciência dessa simultaneidade, mas nós não conseguimos pensá-la simultaneamente. Isso é importante. Nós podemos designá-la. Posso falar de experiência humana concreta, porque você tem, ele tem, ela tem, todo mundo tem. Então sabe do que eu estou falando. Mas eu não posso abarcar isso conceptualmente, e nem sequer simbolicamente. Então a nossa comunicação funciona porque estamos dentro do mesmo mundo e porque temos a experiência concreta da presença do mundo e da nossa presença do mundo e da presença do mundo diante de nós. Que é o famoso começo do livro La Présence Totale, do Louis Lavelle. Então, o primado da experiência humana concreta sobre qualquer descoberta ou verificação científica tem que ser afirmado 1000 vezes. Ele diz, olha, você não tem autoridade nesse domínio. A sua ciência não estuda isso, nem pode estudar. E toda a ciência junto também não pode. E mais ainda, a nossa filosofia, a nossa arte literária, pode apenas designar isto aí. Ou seja, designar por símbolos, de modo que as pessoas a reconheçam. Mas elas reconhecem por quê? Porque elas conhecem. Não é isso? E conhece por quê? Porque toda e qualquer experiência se desenrola dentro do campo do ser ou da existência, que é onde nós estamos, e que tem por principal característica a coexistência e simultaneidade de todos os fatores que a compõem. O mais acidental deles. Você imagina, por exemplo, mesmo exemplo, um homicídio, onde você fizesse abstração de um fator. Por exemplo, o fator econômico, o fator psicológico, que ele não estivesse presente, o homicídio não aconteceria. Porque o sujeito teve que comprar uma arma, alguma coisa ela custou, mesmo que o crime não tenha tido uma motivação econômica, algum envolvimento econômico tem, e se não tivesse, ele não seria possível. Algum aspecto psicológico podemos fazer abstração? Não. Um aspecto antropológico, sociológico, não podemos fazer abstração nenhum. Não é isso? Se fizéssemos, o acontecimento não sucederia. Uma vez sucedido, nós podemos, partindo da vivência concreta que temos, e vamos dizer, das imagens que a representam na nossa mente, na nossa memória, separar abstrativamente vários aspectos, estudá-los separadamente e tentar até articulá-los, mas sempre em número limitado. Entendeu? Isso aqui é coisa básica. Por isto mesmo é que desde a primeira aula eu insisto que o primeiro elemento da educação é a educação literária. Porque se você não sabe designar a realidade e você não sabe reconhecê-la quando ela é designada, você vai operar suas abstrações científicas em cima do quê? Se você não tem esta
consciência, vamos dizer, da experiência concreta e da sua simultaneidade, tá certo? Então todas as abstrações que você fará serão em cima de outras abstrações, e você vai tomar o resultado dessas abstrações como se fossem coisas efetivamente existentes. Está entendendo? Então, se você ler o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, você vai ver que essa coisa que nós chamamos partículas subatômicas, nenhum físico sabe qual é o estatuto ontológico delas, né? Não sabe se elas são coisas, se são propriedades, se são o que raio de coisas são. Você sabe apenas observar certas reações que elas mostram. Mas se você não sabe o que é, você não sabe em que camada da realidade ela está, então evidentemente você está medindo uma coisa que você não sabe o que é, né? Ou seja, você não precisa nem saber do que se trata, você pode comparar aquilo com outra coisa. Eu tinha um amigo que, no ginásio, que ele brincava: o que é isso aqui? Eu falava: não sei. Ele também não sei, mas lá vem outro. Olha, se você quer saber, muito da ciência física é assim: eu não sei o que é, mas lá vem outro, né? A teoria quântica inteirinha é assim, né? Então, você precisa saber o que um objeto, um fato é, para você poder até reagir a ele? Claro que não. Tá certo? Para poder interferir nele, não precisa. Então, esta interferência é o objetivo da ciência. Ela não se destina a explicar a constituição do mundo, mas a criar mecanismos, estratégias e táticas de você reagir ao mundo e de interferir nele. Mas se você quer ter alguma ideia do que é a experiência humana real, você só vai adquirir consciência. Claro, a experiência todos nós temos, mas onde a consciência e a expressividade da experiência, a capacidade de você fazer um intercâmbio de informações sobre a experiência com outras pessoas, somente através da formação literária e do extenso domínio da linguagem, né? Não tem outro jeito, tá certo? E a linguagem, por sua vez, ela só funciona se você reconhecer que ela é subsidiária em relação à experiência. Por quê? A linguística só estuda a língua que se fala, a língua que é efetivamente usada e que está talvez codificada em gramáticas, mas antes disso existe um fenômeno que se chama verbum mentis, que não é ainda uma linguagem, é uma intenção de linguagem ainda não formulada em palavras. Se não existe o verbum mentis, nós não conseguiríamos pensar nada e dizer nada. E o verbum mentis não é acessível a estudos linguísticos. Ele é acessível, talvez, em parte, a estudos psicológicos, mas é, sobretudo, o único meio de você observar o verbum mentis é você observá-lo em você mesmo. Portanto, de maneira reflexiva. Certo? Então, um escritor, qualquer escritor, ele sabe o que ele quer dizer antes de ele encontrar a palavra certa. Todo mundo que escreve tem essa experiência. Eu digo: mas se eu não tinha palavra, como é que eu sei o que eu queria dizer? Eu sei o que é, mas não sei dizer. Isto acontece o tempo todo quando você está escrevendo. E às vezes você tem que consultar um dicionário para você ver 20, 30 nomes da mesma coisa, para você saber qual que corresponde exatamente não tanto ao objeto quanto àquilo que você queria dizer dele. Isso que você queria dizer dele corresponde a algo dele, nunca a ele inteiro. Então, ou seja, na própria linguagem você opera esse primeiro nível de abstração, sem o qual os demais não seriam possíveis. Então, a questão da narrativa é uma questão fundamental, porque você vai encontrar sociedades, culturas, às quais falta uma coisa ou outra. Por exemplo, algumas faltam uma arquitetura desenvolvida, outras não têm uma estratégia guerreira desenvolvida, outras não têm isso aqui, mas todas têm uma arte narrativa finíssima. A mais primitiva que você encontrar tem narrativas de uma complexidade enorme, tá certo? De fazer inveja aos grandes narradores da literatura ocidental. É só você pegar essas mitologias, né, da Índia, da China, tá certo? Dos esquimós, e você vai ver que são narrativas altamente complexas,
com a pluralidade de níveis de significado absolutamente alucinante, e isso já está presente desde o início da humanidade. Por isso é que eu disse, por onde a humanidade começou a aprender, é ali que você tem que começar também. Não que necessariamente a ontogênese repita a filogênese, quer dizer, a origem do indivíduo repita a origem da espécie, mas o aprendizado do indivíduo imita o aprendizado da espécie. Nenhum de nós pode superar isso de maneira alguma. Então, existem culturas que, por exemplo, não têm uma matemática avançada, mas todas têm uma arte narrativa avançada. Então isso significa que a arte narrativa é uma pré-condição para que haja um desenvolvimento matemático e científico posterior. Então, a formação educacional começa pela arte literária, especialmente a arte narrativa, ou seja, o que nós chamamos de romance e as poesias épicas, e o teatro. Tá? Poesia propriamente dito, no sentido especializado, entra um pouco depois, porque nela o tratamento da linguagem tem uma certa autonomia em relação, vamos dizer, à experiência. Mas a narrativa é absolutamente indispensável, não é certo? Então, pensando nisso, né, que eu coloquei no Facebook esta advertência, uma narrativa pode quebrar a ordem do tempo. Por exemplo, você pode tentar contar um mesmo acontecimento desde o ponto de vista de vários personagens diferentes, que certamente não o estão recordando ao mesmo tempo e que não estão de acordo uns com os outros, cada um está contando a coisa de uma certa maneira, e neste caso o que você faz? Você retorna no tempo várias vezes. Você começa a contar desde vários começos diferentes, você pode fazer isso. Você pode também quebrar a ordem para refletir não a sequência de acontecimentos, mas a sequência em que você os recordou. Num dia eu lembrei de tal pedaço, no outro dia eu lembrei de tal pedaço, e assim por diante. E ele não vem em ordem. Ou seja, mentalmente eu posso, como se diz, viajar no tempo. Só que enquanto eu estou viajando no tempo, o tempo linear continua transcorrendo. Então, nós podemos quebrar a ordem da narrativa, mas não a lógica interna do tempo linear. Na experiência concreta humana, o tempo é sempre linear. Ele só se, vamos dizer, se fragmenta ou se subdivide na nossa imaginação, ou seja, no nosso modo de narrá-lo, seja para os outros, seja para nós mesmos. Então isso coloca problemas muitíssimo interessantes na técnica do romance, técnica da narrativa. Como é que eu vou contar uma história? Tá certo? Então eu posso, por exemplo, supor o que se chama um narrador onisciente. Você conta a história como se ele fosse Deus, ou como se fosse um anjo observando. Então ele sabe toda a sequência linear e ele sabe a participação das várias pessoas e sabe quais são as diferentes faixas de tempo que cada um pegou. Tá certo? Mas às vezes isso funciona, às vezes não funciona. Então você pode também partir, vamos dizer, para uma narrativa mais subjetivista, tá certo? No qual você escapa um pouco da linearidade objetiva do tempo para você retratar as transformações subjetivas que se passam na cabeça dos personagens enquanto eles estão recordando ou vivenciando os acontecimentos. Mas tudo isso só é válido se no fundo estiver o quê? Subentendida a lógica do tempo linear. Se você lê o Ulisses do James Joyce, tudo se passa ali em umas poucas horas, né? Mas tem cenas, por exemplo, o delírio final da Molly Bloom leva 40 páginas e quanto tempo aquilo passou na mente da Molly Bloom? Você pode levar horas para ler, porque a linguagem é meio complicada, mas tudo aquilo se passou na cabeça dela num segundo, tá certo? Então, este delírio final que ela tem mudou a temporalidade linear da narrativa em absolutamente nada. Aquilo continua fechadinho dentro daquelas poucas horas que a narrativa inteira abrange. Do mesmo modo que, vamos dizer, num breve conto, você pode suceder. Hoje mesmo eu acho que estava comentando um conto do William Faulkner. O conto tem umas 20 páginas, mas várias gerações se passam ali. Então, isso quer dizer, o tempo da narrativa não reflete a linearidade do tempo, mas a linearidade do tempo a determina a estrutura da narrativa, que é feita por uma seleção de épocas, tá certo? Um dos componentes fundamentais do gênero trágico é o retorno do passado.
Quer dizer, algo que foi esquecido muito tempo atrás e que de repente volta. Né? O famoso negócio do tômago, filho é teu. Né? Fenômeno nega maluca. Nega chega com o teu. Então, evidentemente, o filho foi gerado num momento do passado, mas que não faz parte da narrativa subjetiva que o personagem está acostumado. Então, isso quer dizer, a temporalidade subjetiva dele é contestada por uma outra temporalidade que veio da onde? Do passado linear. Então, o tempo linear, ele predomina sobre todos os jogos temporais que a nossa imaginação possa fazer, assim como a temporalidade linear objetiva predomina sobre todas as variações das medidas de tempo que todos os físicos do universo possam fazer. Porque quando nós falamos de tempo, a própria noção de tempo corresponde à experiência concreta humana. Agora, as várias medições de tempo, várias comparações, não são tempos reais, são tempos abstrativos, meu Deus do céu. Agora, se o tempo fosse uma abstração, ele só se passaria na nossa mente e não na realidade. Nós não estaríamos submetidos a ele, mas ele a nós. Então, esta confusão, vamos dizer, do concreto e do abstrato é uma das características mais constantes, vamos dizer, da cultura contemporânea, dos debates públicos contemporâneos, seja na esfera da ciência, seja da política, onde quer que seja. Mas nós que estamos estudando e que o nosso objetivo na vida é nos instalarmos na realidade, a ponto de ter uma consciência viva dele, ao ponto de podermos reconhecer o que os outros dizem. Pouco importa a complexidade do que estão dizendo, mas se você está lendo Hegel, você lê tal coisa, disso que ele está falando. Eu sei do que ele está falando porque eu tenho essa experiência. Eu posso não dominá-la, mas eu sei a que ele se refere. Você está lendo Aristóteles, a mesma coisa. Você está lendo Shakespeare, a mesma coisa. Saber do que... Olha, o suprassumo da cultura é o seguinte: saber do que estão falando. Tanto se você está lendo um grande autor, um grande filósofo, quanto se você está conversando com o Zé Mané na rua. Agora, quando você não sabe do que estão falando, você cria uma estrutura para seu uso. E essa estrutura pode ser, por exemplo, uma estrutura linguística. O romancista, o narrador, é o indivíduo que tem que ter, em grau eminente, a autoconsciência biográfica. Porque, afinal de contas, um romance trata do quê? Das vidas de pessoas. E essas vidas não podem ser concebidas sob a forma de acontecimentos isolados, soltos no ar, como se elas não tivessem um passado, nem um futuro e nem sequer um presente, se tivessem só aquela faixa. Que nesse caso você não está lidando com personagens reais, mas com fantoches que você mesmo inventou. E o leitor, quando lê isso, sabe que é um fantoche. Sabe que não é uma pessoa real, mas é apenas um símbolo de uma possibilidade muito remota, que só existe abstrativamente, como, por exemplo, no Kafka, O Homem que Virou Barata.